Olá, eu me chamo Ronaldo, moro em São Paulo e trabalho como segurança de um grande mercantil. Faz 2 anos que eu trabalho lá e a minha rotina é sempre a mesma, de segunda a sábado. Trabalhamos sempre das 10 da noite até as 6 da manhã e quando não estou na guarita, estou fazendo rondas lá dentro. Junto a mim, trabalham mais 3 seguranças. 2 ficam dentro do mercantil e eu e o outro colega ficamos do lado de fora. De uns tempos para cá, eu vi muitas coisas estranhas naquele estacionamento e meus colegas de trabalho também viram. Hoje sei o porquê das assombrações aparecerem por lá. Tudo começou no final de 2019. Eu já estava há alguns meses trabalhando lá e já estava me acostumando com o serviço. Às vezes, ficava 1 ou 2 pessoas presas lá dentro, mas isso era normal. A gente só as levava até a saída, e isso acontecia quase todas as noites, pois os portões fechavam às 10 da noite e às 11 horas ainda havia gente lá dentro. Essa era praticamente a minha rotina até o primeiro avistamento de espírito acontecer. Fui eu quem o vi. Era uma moça que parecia estar no mundo das drogas e parecia perdida. Lá estava ela, vagando pelo estacionamento, e eu, que estava andando perto de onde ela estava, vi aquela estranha pessoa e fui ver o que estava acontecendo. Só que a situação ficou estranha depois que comecei a me aproximar dela. A moça passou por trás de uma coluna e do nada sumiu. Aquilo me causou um medo que eu nunca havia sentido antes. Eu fui verificar nas câmeras de segurança para ver para onde a moça tinha ido, mas quando olhei, só havia eu lá. Naquela mesma noite, a alma da jovem apareceu para 2 seguranças que estavam dentro do mercantil. Da mesma forma que eu a vi, ela apareceu para eles e depois sumiu rapidamente. Aquilo passou a ser recorrente, e nós já estávamos até acostumados com as aparições, até que começamos a ouvir gritos de socorro. Em uma madrugada comum, eu e meu companheiro estávamos na guarita conversando sobre algo aleatório, quando começamos a ouvir gritos vindo do estacionamento. Gritos que diziam: Socorro, socorro, eles vão me matar. aquilo se repetiu várias vezes, mas não havia ninguém ali além da gente. Só os gritos de terror, que até hoje ecoam na minha mente. De imediato, fomos fazer as rondas por ali, saímos até o mercantil, mas não encontramos nada. Só os gritos vindo de dentro do mercantil, aqueles gritos que se repetiram durante toda a noite, parando somente perto do amanhecer. De manhã cedo, ainda tentávamos entender o que tinha acontecido. Foram várias noites vendo espíritos e ouvindo seus lamentos, até que ouvimos algo estranho sobre aquele lugar. Um morador antigo da região nos contou que, embaixo do mercantil, havia um grande cemitério clandestino, onde muitos criminosos faziam suas vítimas. Também era um lugar de descarte de fetos, onde muitas mulheres abortavam. Era um lugar pesado e, embora o tempo tivesse passado, aquelas pobres almas ainda vagavam por ali. Depois de ouvir aquela história, entendi que aquelas almas só queriam encontrar luz, mas de alguma forma seus espíritos ainda estavam vagando por ali. Até hoje, sempre que escuto ou vejo algo de relance, eu rezo por aquelas almas. Tudo ficou mais calmo depois de um tempo, mas ainda dá para ouvir aquelas pobres almas lamentando noite afora. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Margarida, tenho 57 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Estou enviando um relato que aconteceu com a minha falecida mãe, bem na época da Semana Santa. Era uma história macabra que assustou e ainda assusta a nossa família sempre que é contada. A minha mãe tinha plena certeza do que aconteceu com ela. Foi um castigo por não ter respeitado a época santa. Agora eu irei contar esse relato como se fosse ela contando para vocês. Vamos lá. Olá. Antigamente não era como hoje, que o pessoal vai a festas, bebe e curte durante a quaresma. Naquela época era tudo muito sério. Nem dançar ou escutar música com som alto podia, pois isso era pecado, e a igreja condenava esse tipo de comportamento.
Hoje em minha casa ainda é assim, pois é o meu jeito. No ano de 1967, vi o que chamam de lobisomem, embora eu ache que aquilo fosse o demônio em carne e osso. Nunca vi um bicho mais feio do que aquele em toda a minha vida. Tudo começou na Sexta-feira Santa. Eu, Genésio, Maria e Francisco vivíamos aprontando por aí, falando eguagens, além de outras coisas. E na escola onde estudávamos, o diretor era um padre, o que era comum naquela época. Seu nome era Padre Zedoc. O homem era muito rígido com os alunos. As moças tinham que usar saias abaixo do joelho e os rapazes calças e panos passados. Quem aparecesse desarrumado, ele fazia um alarde. Mas apesar desse jeito dele, nós no colégio sempre formávamos bons alunos. Ainda lembro daquele dia. O padre saiu à tarde para resolver algumas coisas na paróquia e meus amigos e eu entramos na diretoria para pegar o toca-discos que ele tinha. Levamos para a sala e tocamos algumas músicas para a turma. Ficamos dançando por um tempo, depois devolvemos o toca-discos de volta à sala. E até aí tudo estava bem, mas como nada na vida é perfeito, sempre tem alguém para nos atrapalhar. Alguém nos caguetou e assim que o padre chegou da paróquia, foi direto para a nossa sala tomar satisfação. Ele chegou e disse: Zenaide, Maria, Genésio e Francisco, quero vocês 4 na minha sala para conversar, ou terão que se confessar. Onde que já se viu, em plena Semana Santa, ficar dançando? Eu fiquei com muito medo da fala dele e nem lembrava que dia era, mas mesmo assim, o que ele fez foi de menos, pois se os meus pais soubessem do que eu tinha feito, a surra seria certa. Bem, aquela tarde foi bem longa, mas assim que fomos para a diretoria conversar com ele, e chegando lá, vimos uma fila enorme de gente. Deveria ter umas 60 pessoas ou mais. Tentamos falar com o padre, mas ele disse que precisávamos ir para o final da fila. Mesmo irritado, fomos para lá. As horas foram se passando e ainda era cedo quando os meus pais e o da Maria chegaram ao portão da escola. Eles foram avisados do que fizemos e que só sairíamos dali depois de termos nos confessado. Com isso, meu pai avisou ao pai do Genésio e ao do Francisco, que também estavam preocupados. Só por volta das 9h30 da noite é que chegou a minha vez. Falei com o padre, ele me disse que era errado o que fizemos com a turma e com Deus, já que a Sexta-feira Santa era um dia muito importante biblicamente e que tínhamos que respeitá-la. Bem, depois de mim, foi a vez dos meus amigos, e eles também foram confessados assim como eu. Já era mais ou menos 10 horas da noite, quando saímos da escola em direção à casa. Como onde eu morava era no sertão, não havia perigo de roubo ou violência. Além do mais, todo mundo se conhecia e estávamos em grupo. Para chegar em nossa casa, tínhamos que passar pela rua do meu amigo Genésio, que ficava depois de uma rua escura, sem iluminação. Assim que estávamos a cerca de uns 100 metros dessa rua, o Francisco apontou o dedo na direção dela e disse: "O que é aquilo?" Nós olhamos e vimos somente uma silhueta preta que me parecia ser de um burro ou um bezerro. Estava tão convicta que aquilo era um animal que respondi: "Tá me parecendo um burro ou um bezerro. Vamos passar longe, senão ele corre atrás da gente." Nos afastamos um pouco, mas continuamos olhando para aquela coisa preta. Quando nos aproximamos mais, ela meio que se moveu e foi para o escuro, ficando praticamente invisível. Genésio, vendo aquilo, logo falou: "Esse bicho tá muito estranho. Tá parecendo uma pessoa. Vou pegar uma pedra, vai que aquilo nos ataca." Então pegamos pedras no chão e continuamos andando pela estrada escura. A cada passo que dávamos, aquela coisa também dava um passo. Não tinha cheiro, não roncava e nem respirava ofegante. Ela só nos seguia por todo o percurso escuro da rua, e ao chegar no ponto onde tinha luz, ela parou. Nós continuamos nosso caminho e, naquela altura, já achávamos que era o mendigo da região, chamado Aristides, já que ele sempre andava perto das pessoas e não dava nenhum pio. Ele era meio doido da cabeça.
Só quando estávamos a uns 20 metros de distância daquela coisa, ela resolveu sair da escuridão. Quem percebeu tudo foi Maria, que, ao olhar para trás, exclamou: "Minha nossa, o que é isso?" Após ela dizer isso, viramos e vimos um bicho de pé, olhando em nossa direção. Era uma coisa difícil de entender. Tinha as pernas tortas feito bode. Tinha uma corcunda bem grande e uma cabeça igual à de um cachorro, como se o tronco e a cabeça fossem a mesma coisa. O medo que eu senti ao ver aquilo foi tão grande que tapei os meus olhos e só abri quando o Genésio começou a me puxar para a gente correr. E corremos como nunca. Porém, aquele maldito não seguiu a gente. Aliás, ele entrou no matagal e sumiu sem deixar rastros. Quando chegamos na casa do Genésio, batemos na porta feito loucos. Entramos e logo contamos o que vimos para os pais dele, que friamente nos disseram: "O que vocês viram era um lobisomem." Eu ainda tremia de medo da visão horrível que eu tive e fiquei ainda mais nervosa ao ouvir os pais dele falando aquilo. Mas depois de um tempo, eu fui me acalmando até que meu pai chegou lá à minha procura e, junto a mim, Maria e Francisco pegaram carona, pois também estavam com medo. Ficamos confiantes com a presença de meu pai, pois ele tinha uma peixeira e podia nos defender. Mas, como já disse, aquela terrível criatura não voltou a aparecer. Quando cheguei em casa, contei para os meus pais sobre o bicho que vimos e eles também disseram que aquilo era um lobisomem e que ele só não nos atacou porque estávamos em um grupo grande. Minha mãe guardava na lembrança esse acontecimento, que fazia toda a família ficar com medo na quaresma, seguindo à risca o jejum e respeitando essa época santa. Obrigado e boa noite. Olá, boa noite. O meu nome é Edna, tenho 60 anos de idade. Hoje eu irei contar um relato que meu avô sempre nos contava. O fato aconteceu na cidade de Patrocínio do Muriaé, em Minas Gerais. O meu avô tinha um amigo de muitos anos chamado Seu Chiquito, que era um homem muito bom e muito honesto. Da casa do meu avô até a casa do Seu Chiquito dava mais ou menos umas 5 horas a cavalo. E naquela semana, o meu avô Zé Quieto e meu bisavô Francisco já haviam combinado de irem até a casa do Seu Chiquito para receber o pagamento da cerca do curral e da cisterna que haviam construído no sítio do seu amigo. Então eles saíram de manhã bem cedo, rumo ao encontro do Seu Chiquito, que morava sozinho. De lá passaram no povoado para tomar uma cachaçinha na bodega do Seu Lourenço. Nesse dia, parecia que tudo conspirava para que meu avô não chegasse até lá. O cavalo empacou, choveu e depois da chuva resolveram parar para descansar. Encontraram no meio do caminho uma vaca muito brava, loucona. A vaca tinha enormes chifres e começou a correr atrás deles. Eles começaram a correr a pé e, ao fugirem da vaca, viram uma porteira e passaram por ela. Quando olharam para trás, não havia nada. A vaca simplesmente sumiu. Do outro lado da porteira estava tudo vazio. Assustados e ainda ofegantes pela corrida, voltaram e montaram nos seus cavalos, seguindo o caminho rumo à casa do Seu Chiquito. Algumas horas se passaram e eles avistaram dentro da moita um padre que ia se abaixando à medida que eles se aproximavam. Parecia até que o padre estava querendo se esconder deles. Ao se aproximarem da moita, o meu bisavô disse: "A benção, seu padre, está precisando de ajuda?" Foi então que eles perceberam que não era um padre atrás daquela moita. E depois da moita não havia mais nada, além de um imenso pasto plano e verde. Foi então que uma voz do nada respondeu: Deus te abençoe, meu filho. O meu avô me contou que, ao ouvir a voz saindo do nada, ele e o meu bisavô gelaram dos pés à cabeça de tanto medo que sentiram. Depois de tomarem aquele grande susto, conseguiram chegar com dificuldade à casa do Seu Chiquito. Chamaram várias vezes na porta, bateram palmas e, depois de um tempo ali chamando, acabaram escutando o barulho do chinelo do Seu Chiquito se arrastando no chão. O meu avô, ao ouvir aquilo,
Começou a rir e dizer ao meu pai: "Seu Chiquito era morto, você tá doido? A gente tá quase 1 hora chamando ele aqui com a garganta seca de tanto gritar." Então seu Chiquito abriu a porta com uma cara bem feia e, sem demora, logo pagou o meu avô e o seu pai, fechando a porta na cara de ambos, sem dizer uma única palavra sequer. O meu avô e seu pai estranharam aquela atitude, pois sempre que iam na casa do seu Chiquito, ele os atendia muito bem, chamava para entrar para tomar um café, comer um bolo, colher as frutas no pomar para que pudessem levar para casa, contava causos, reclamava da vida e tomava uma caipirinha com eles. Depois de toda aquela cena, o meu bisavô disse ao meu pai: "Ele deve ter ficado invocado com você. Ele deve ter escutado o que você disse e ficou com raiva. Você não sabe ficar de boca fechada, rapaz. Vamos embora logo, porque eu quero chegar em casa cedo e seguir rumo à bodega do seu Lourenço para matar a fome e molhar a garganta, e assim seguir viagem." Ao chegarem no povoado, foram direto à bodega. Conversa vai, conversa vem, foi então que o seu Lourenço disse: "Vocês souberam quem morreu essa noite? O seu Chiquito, coitado. Um homem tão bom, ajudava todo mundo, não falava mal de ninguém." Ao ouvir aquilo, o meu avô se engasgou com um pedaço de broa de fubá e em seguida respondeu: "Isso não é possível. Acabamos de ver seu Chiquito, passamos na casa dele, não faz 1 hora. Como que ele pode estar morto, sendo velado na casa da sua filha, se acabamos de ver ele?" O seu Lourenço então respondeu: "Ele morreu sim, e já faz bastante tempo." Assim que eles receberam a notícia do seu Lourenço, tanto meu avô quanto meu pai não perderam tempo e foram correndo para a casa da filha do seu Chiquito, que ficava a uns 15 minutos dali. Foi assim que constataram que o seu Chiquito realmente estava morto, deitado no caixão no meio da sala da casa de sua filha. Foi então que meu pai e meu avô fizeram questão de espalhar no povoado, dizendo a todos que seu Chiquito era tão honesto e correto que, mesmo depois de morto, ele pagou o que devia. Boa noite. Essa experiência aconteceu há alguns anos, quando fui acampar em uma área rural no Rio de Janeiro. Se não me engano, foi em 2011 quando 2 primos e um amigo decidiram fazer uma excursão naquela região de bosque. Havíamos planejado a atividade há meses, então, quando surgiu a primeira oportunidade de viajar, não pensamos 2 vezes. Em um sábado, chegamos até a parte mais profunda da floresta, que, embora não seja uma área muito turística, muitas pessoas costumavam acampar ou fazer trilhas com certa regularidade. Assim que chegamos, montamos o acampamento em uma planície que encontramos no meio de várias árvores muito altas, que tinha arbustos verdes e densos ao redor de seus troncos, igualmente densos com as copas das árvores. Era por volta das 2 horas da tarde quando, depois de montar tudo, decidimos fazer uma caminhada, os 4 amigos, na parte mais profunda do bosque, seguindo algumas trilhas que as pessoas costumavam usar para o mesmo propósito. Caminhamos por cerca de 3 horas, subindo algumas áreas montanhosas e passando por pequenos riachos que desciam da parte alta do morro. Até esse ponto, tudo parecia estar indo muito bem, mais do que nós, os amigos, poderíamos ter esperado. Por volta das 5 horas da tarde, já estávamos de volta ao acampamento com fome. Então nos apressamos para fazer uma fogueira e aquecer a comida que trouxemos. Nesse momento, Daniel, um dos meus primos, foi ao banheiro e se afastou um pouco, entrando no bosque. Não demorou muito e, ao voltar, vimos que ele estava um pouco assustado e com o rosto bem pálido. Quando o vimos, perguntamos o que tinha acontecido, e Daniel disse que não estava completamente certo, mas achava que tinha visto alguém dentro da floresta. Dissemos que era normal, pois era bem possível que outra pessoa estivesse por ali fazendo atividades ao ar livre. Mas ele falou que, pelo que conseguiu ver, não parecia uma pessoa o que ele viu naquela mata. Aí todos ficamos quietos e perguntamos o que exatamente ele viu. Daniel disse que não estava muito certo, mas achava que tinha visto um homem muito alto e magro,
com a cor parecida com as folhas secas que eu observava por detrás de uma árvore. Embora tenha sido apenas por alguns segundos, ou até menos, ele jurava que algo o estava observando. Ficamos todos em silêncio por um momento, sem saber o que dizer, até que, para quebrar o clima tenso, outro primo sugeriu que fizéssemos uma volta pelo perímetro do acampamento, caso alguém estivesse observando. Precisávamos ter cuidado, pois embora a região seja relativamente turística, não há policiamento por perto, o que poderia abrir brecha para qualquer tipo de crime. No entanto, depois de fazer a ronda, não encontramos nada. Chegamos a verificar o chão do local onde Daniel disse ter visto aquilo, mas não havia nenhuma pegada ou pista. Eu um pouco mais tranquilo, embora o clima durante o resto da tarde fosse pesado. Algo no ar nos deixava inquietos, sentia um certo desconforto, como se a tensão estivesse no ar. Por volta das 9 horas da noite, depois de beber algumas cervejas e conversar sobre a vida, o frio da noite, assim como o cansaço dos nossos corpos, começaram a nos forçar a dormir. Os 4 nos acomodamos dentro da barraca e praticamente adormecemos na hora. Era por volta da 1 hora da madrugada quando me deu vontade de ir ao banheiro. Talvez fosse algo que me fez mal, mas a vontade foi tão grande que não tive tempo de pegar meu celular para iluminar. Então saí correndo da barraca e fui para o interior da mata fazer o que precisava. Por sorte, havia um pouco de luz da lua, o que ajudou a não cair ou bater em algum arbusto. Fiquei ali alguns minutos, acho que mais uns 20, se não me engano. Já mais tranquilo, voltei com calma para a barraca, mas quando estava me aproximando, ouvi um barulho bem estranho. Surpreendentemente, o som vinha exatamente de frente para onde estava a barraca. Com um pouco de medo de ser um animal, e caminhei devagar até me esconder em uns arbustos, de onde eu queria tentar ver o que estava ali perto da barraca. Meu rosto se encheu de terror quando vi que, ao redor da barraca, havia 3 seres muito altos e magros, que andavam em círculos, como se estivessem inspecionando ou tentando abrir a barraca. Aqueles seres eram extremamente finos, muito altos, com a pele cinza quase marrom uniforme por todo o corpo. Mas o que mais me dava medo era o olhar deles, que era completamente sem expressão. Em seus rostos, só dava para perceber um par de olhos negros e grandes e uma boca minúscula que não fazia nenhum movimento. O que eu vi naquela noite foi exatamente o que eu estou descrevendo para vocês. Esses seres estavam ao redor da barraca, onde estavam os meus primos e meu amigo ainda dormindo. A única coisa que consegui fazer foi tapar a minha boca para evitar fazer qualquer som e me denunciar. Não sabia se deveria correr ou o que fazer, porque aquilo não eram demônios, não eram fantasmas, eram extraterrestres. E contra eles, não faço ideia do que se deve fazer. Eles andavam e cheiravam tudo ao redor, ao mesmo tempo em que faziam um som que parecia uma conversa, embora eu não pudesse entender nada. Com o coração na garganta e quase desmaiando de medo, eu só rezava para que fosse um pesadelo, mas não era. O que os meus olhos viam era real. Depois de um tempo, aqueles 3 seres caminharam um pouco mais pelo acampamento, até perderem o interesse e se afastaram, indo em direção ao bosque do lado oposto de onde eu estava. Quando os seres se afastaram, corri até o acampamento e acordei todos, contando o que havia visto. Mas pela hora e pelo momento, ninguém acreditou em mim. Então voltaram a dormir. Eu, porém, fiquei acordado a noite inteira, esperando ver se aquelas coisas voltavam, mas por sorte não voltaram. Pela manhã, vimos algumas marcas ao redor do acampamento, quase imperceptíveis, de algo que andou em volta. Foi então que todos acreditaram em mim. E saímos dali o mais rápido possível. Na minha vida, só fui acampar uma vez, e com essa única vez, foi o suficiente para nunca mais querer voltar para aquele bosque. Olá,
Há 5 anos atrás, a minha família inteira decidiu fazer uma viagem ao Mato Grosso. Toda a região era muito turística. E o que mais chama a atenção é a floresta, as grandes serras, além de vários rios e cachoeiras. O objetivo da minha família era sair da rotina, deixando para trás toda a parte tecnológica e convivendo ao menos alguns dias com a natureza. A minha família chegou em um fim de semana, que é um período bastante turístico na região, e assim como nós, muitas outras pessoas estavam lá para sair um pouco da rotina. No entanto, nem todos pensaram em passar a noite no bosque. Quando a tarde passou e depois de algumas atividades ao ar livre, a área da floresta foi ficando vazia, até que restaram apenas nós, os poucos que decidiram acampar. Já estava quase anoitecendo quando meu pai me pediu para ir com a minha irmã buscar lenha na floresta para fazer uma fogueira mais tarde. Nós dois começamos a caminhar pelas trilhas, pegando galhos secos que encontramos no caminho, enquanto observávamos as últimas pessoas indo embora de carro. Foi justamente quando estávamos procurando lenha que um homem apareceu na nossa frente, bloqueando a trilha. O homem parecia ter cerca de 50 anos, quase a mesma idade do meu pai, e estava vestido como um agricultor. Ele usava uma calça jeans, uma camisa larga e desgastada, chinelos e um chapéu branco. O homem, apesar de ter uma expressão fechada, nos cumprimentou de forma muito amigável e perguntou se pretendíamos passar a noite ali ou se estávamos apenas procurando lenha. Respondemos que sim, que tínhamos planos de fazer uma fogueira mais tarde. Então, o homem mudou a sua expressão e, sem nos olhar diretamente, disse que tivéssemos muito cuidado, pois à noite costumam descer onças em busca do que os visitantes deixam para trás. Se não tivéssemos cuidado, elas poderiam nos atacar. Agradeci e disse que contaria para os meus pais sobre o que ele nos tinha avisado. O homem estava prestes a ir embora quando fez algo muito incomum. Ele, como se fosse um animal, levantou a cabeça e começou a farejar o ar, mas de uma forma muito parecida como os cães fazem, como se estivesse captando algum tipo de cheiro. Isso ficou ainda mais estranho quando minha irmã e eu tentamos sentir o que quer que fosse que ele estivesse percebendo, mas não conseguimos sentir nada. O ar não tinha nenhum cheiro estranho, e o homem não só parecia captar um aroma, mas também parecia ter sentido algo desagradável, pois fez uma expressão de nojo e disse: "Tenham muito cuidado se forem ficar à noite. Já dá para sentir o cheiro de onças e algo muito maior por perto. Diga para os seus pais que, se possível, voltem para casa e voltem outro dia para acampar. Hoje não parece uma boa noite." Depois de nos dizer isso, o homem se afastou, mas curiosamente não foi na direção das trilhas marcadas. Ele andou entre a vegetação densa que cercava toda a floresta, passando por uma área muito difícil de atravessar, com plantas altas e espinhos. Rapidamente, voltamos ao encontro dos nossos pais e contamos o que o homem nos havia dito. Meu pai se preocupou um pouco, mas afirmou que não devíamos temer. Ele já tinha ido várias vezes àquele lugar, e embora houvesse animais selvagens como onças e outros, elas não costumavam atacar pessoas. Já era noite quando acendemos a fogueira e nos sentamos ao redor dela. Mais tarde, toda a família se acomodou para dormir dentro da barraca, mas acho que não passaram nenhuma hora, quando ainda estávamos acordados, ouvimos o barulho de alguns animais rondando do lado de fora. As poucas sombras e silhuetas que vimos nos fizeram perceber que, do lado de fora da barraca, havia cerca de 6 ou 7 cães farejando por toda a área. Meu pai se aproximou da abertura da barraca e confirmou. Havia uma matilha de cães que havia descido para procurar comida, provavelmente atraídos pelo cheiro da comida dentro da barraca. Porém, aqueles cães eram bem esquisitos. Pareciam não normais. Isso foi percebido porque esses animais começaram a rasgar toda a lona tentando entrar. Meu pai pegou uma faca, caso fosse necessário se defender daqueles animais. Embora eu achasse que isso
não era o suficiente para lidar com tantos animais. Era muito estranho. Geralmente os cães não atacam dessa forma. A família estava apavorada, esperando que um deles entrasse e depois o resto. Já estávamos imaginando o pior quando, de repente, ouvimos o miado de um gato, mas um miado muito maior do que o normal, que ecoou por todo o local. Aquele miado, que logo se transformou em um rugido, começou a lutar contra os cães que estavam lá fora. Nós espiamos rapidamente e vimos que do lado de fora da barraca estava uma espécie de gato, mas muito maior que o normal, que um gato doméstico, quase do tamanho de um jumento, sem brincadeira, talvez um pouco mais robusto. Ele estava lutando contra todos aqueles cães. Ver aquilo era imprevisível. Era 6 contra 1. Algo que, por matemática, seria difícil de vencer. Os cães se lançaram contra o gato, mas ele, muito habilidoso, se esquivou de todos os ataques, enquanto dava garras, ou melhor, arranhões nas caras dos bichos, que, ao se verem feridos, pararam de atacar. Aquele combate durou uns 5 minutos, e, para surpresa de todos, o gato venceu, fazendo com que os cães fugissem. Meu pai e eu assistimos tudo de dentro da barraca, por um pequeno buraco que se formou. Pensávamos que já tínhamos visto de tudo, quando de repente, aquele grande gato, totalmente negro como uma pantera, se deitou no chão e, diante de nossos olhos, começou a se transformar em um homem. Aquele gato negro virou o mesmo homem que havia falado conosco à tarde, quando a minha irmã e eu fomos procurar lenha. O homem, depois de se transformar, caminhou para o bosque e desapareceu até que não o vimos mais. Para não dizer que, naquele mesmo momento, toda a família saiu daquele lugar e nunca mais pensamos em voltar àquele bosque. Também nunca entendemos o que eram aqueles cães. Eles pareciam possuídos por algo sobrenatural. Boa noite a todos do canal. Eu não sou muito de contar histórias, mas essa me pareceu bem estranha. E embora não seja da minha autoria, mas sim do meu avô Ricardo, acho que ela vale a pena ser contada aqui. Meu avô sempre falava de uma vez em que foi acampar com uns amigos em um antigo acampamento abandonado às margens de um lago perto de seu povoado, no estado do Espírito Santo. Pelo que ele conta, isso aconteceu por volta dos anos 80, quando, junto com seus amigos, ele fez uma viagem até um lugar que ficava bem na beira do lago. Embora fosse um lugar muito bonito, era comentado que esse lugar não deveria ser visitado sozinho. Meu avô e seus amigos chegaram numa tarde quente de verão, com o sol começando a se esconder atrás das árvores. Rapidamente montaram as barracas, acenderam uma fogueira e começaram a contar histórias, como qualquer grupo de jovens em acampamento. Tudo estava bem até que a noite caiu, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O primeiro a perceber algo foi Félix, o mais quieto do grupo. Todos estavam sentados ao redor da fogueira quando, de repente, ele se levantou em silêncio, como sempre, e olhou para o lado. "Vocês ouviram isso?" perguntou Félix. Todos ficaram em silêncio por um momento, mas não ouviram nada. Pensaram que ele estava brincando, então se afastaram e voltaram às suas histórias. Mas ele não parou de olhar para o lago. Um minuto depois, meu avô diz que ouviu uma voz chamando seu nome do outro lado do lago. "Ricardo, Ricardo, vem para cá!" A voz era idêntica à dele, mas claro, ele estava ali, sentado, sem abrir a boca. O mais estranho é que todos os outros também ouviram aquilo. "Quem está aí?" perguntou meu avô, pensando que talvez fosse o eco ou algo estranho acontecendo. Mas então outra voz começou a atraí-los. "Me ajuda, eu estou me afogando!" gritou outra voz vindo da água. Felipe estava bem ao lado do meu avô, com os olhos arregalados, que era impossível que ele estivesse pedindo ajuda, mas a voz era idêntica à dele, como se alguém estivesse imitando a sua voz com perfeição. Os meninos se levantaram assustados e olharam para o lago escuro.
Essas vozes, idênticas às suas, vinham do lago. Intrigados como todo adolescente, se aproximaram da borda, mas viram que o lago estava tranquilo. No entanto, nesse mesmo momento, uma série de bolhas rompeu a superfície, e justo nesse instante, ouviram um coro de vozes. Eram suas próprias vozes, todas misturadas, pedindo ajuda e gritando seus nomes. Meu avô contou que nesse momento sentiu um calafrio tão intenso que o sangue gelou. Isso não era um eco, era algo do lago, algo que havia aprendido a imitar suas vozes para atraí-los. Vamos embora daqui, disse Félix, e foi o primeiro a correr em direção à fogueira, seguido dos outros, que nem se deram ao trabalho de apagar o fogo ou pegar as coisas. Simplesmente pegaram as mochilas e correram para suas bicicletas para saírem dali. No entanto, enquanto subiam, continuaram ouvindo as vozes do lago, cada vez mais desesperadas, gritando como se fosse alguém se afogando no lago. Ricardo, Felipe, Félix, chamavam por cada um deles, mas eles nunca olharam para trás. Quando chegaram à cidade, quase não conseguiam falar do susto que tiveram. No dia seguinte, voltaram ao acampamento, já com o sol e acompanhados de mais amigos. Mas ao chegarem, encontraram tudo como haviam deixado, menos a fogueira. As brasas estavam apagadas e a água do lago estava estranhamente calma. Meu avô nunca soube o que era aquilo que o chamava, mas acredita que era a água daquele lago que queria atraí-los. Boa noite.